Capítulo 28, Isaías. Subtítulo: O castigo de Efraim e Judá. Ai da coroa altiva dos bêbados de Efraim e da flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil dos dominados pelo vinho. O Senhor tem um homem valente e poderoso, que a derrubará por terra violentamente. Ele é como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A coroa altiva dos bêbados de Efraim será pisada com os pés, e a flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil, será como figo que amadurece antes do verão, que é devorado e engolido assim que alguém o vê. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será coroa de glória e formoso diadema para o restante de seu povo, e será espírito de juízo para quem se assenta para julgar, fortaleza para quem impede que a batalha passe pela porta. Mas estes cambaleiam também por causa do vinho e se desencaminham com a bebida forte. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Estão tontos de vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Erram nas visões e tropeçam nos julgamentos, pois todas as suas mesas estão cheias de vômito, e não há lugar limpo. A quem ele ensinará o conhecimento? A quem fará entender a mensagem? Aos desarmados? Aos recém-tirados do peito? É preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Na verdade, ele falará com lábios que gaguejam e por língua estranha a este povo, ao qual disse: Este é o lugar de descanso, deixai o cansado descansar, e este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Assim, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que possam ir, cair para trás, machucar-se, ser enlaçados e capturados. Subtítulo: A destruição de Jerusalém. Ó zombadores, que dominais este povo que está em Jerusalém, ouve a palavra do Senhor, pois dizeis: fizemos uma aliança com a morte e um acordo com a sepultura. Quando a calamidade destruidora vier, não nos atingirá, pois fizemos da mentira o nosso refúgio e nos escondemos sob a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ponho em Sião uma pedra como alicerce, pedra aprovada, pedra angular preciosa, de firme fundamento. Aquele que crer nunca será abalado. E farei do juízo a linha de medir e da justiça o prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a sepultura não subsistirá. E, quando vier a calamidade destruidora, sereis abatidos por ela. Todas as vezes que vier, ela vos levará, porque passará a cada manhã de dia e de noite. Só ouvir tal notícia será motivo de terror. A cama é tão curta que ninguém consegue se deitar, e o cobertor tão estreito que ninguém consegue se cobrir. O Senhor se levantará como no monte Perazim, mostrará sua ira como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu feito, o seu estranho feito. Agora não fiquem zombando, para que as vossas correntes não se tornem mais fortes, porque veio uma ordem de destruição total e decretada sobre toda a terra, da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Subtítulo: Uma parábola da lavoura. Inclinai os ouvidos e ouve a minha voz. Escutai e ouve o meu discurso.
Por acaso, o lavrador que semeia lavra sem parar, fica cavando e gradeando a terra? Não é assim. Depois de nivelar a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, lança o trigo em eiras, e cevada no lugar determinado e a espelta na margem. Pois o seu Deus o instrui como devia e lhe ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas o endro é debulhado com uma vara, e o cominho com um pau. Por acaso o trigo é esmiuçado? Não, não se trilha todo o tempo, nem se tritura com as rodas do seu carro, e os seus cavalos não o esmiuçam. Isso procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Capítulo 29. Isaías. Subtítulo: Juízo e livramento para Judá. Ariel, ai de Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, completem o ciclo das festas. Então porei Ariel em apuros, e haverá pranto e lamentação. Ela será para mim uma verdadeira fornalha. Acamparei ao teu redor. Eu te sitiarei com baluartes e farei um cerco contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua voz sairá fraca do chão. A tua voz debaixo da terra será como a de um espírito, como um assobio desde o pó. Os teus inúmeros inimigos serão como o pó, e a multidão dos cruéis como a palha que voa. Isso acontecerá de repente, num momento. Ela será visitada pelo Senhor dos Exércitos, com trovões, terremotos e grande ruído, com tufão, tempestade e labareda de fogo devorador. A multidão de todas as nações que lutarão contra Ariel será como o sonho, uma visão da noite. Sim, a multidão de todos os que lutarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas, ao acordar, percebe estar vazio, ou como o sedento que sonha que está bebendo, mas, ao acordar, encontra-se enfraquecido e ainda com sede. Assim será a multidão de todas as nações que lutarem contra o monte Sião. Pasmai e maravilhai-vos, cegai-vos e ficai cegos. Estão bêbados, mas não por causa de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de sono profundo e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e cobriu a vossa cabeça, que são os videntes. Para vós, toda visão se tornou como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto. E ele responde: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto. E ele responde: não sei ler. Por isso o Senhor disse: este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, uma obra mais que maravilhosa. A sabedoria dos seus sábios cessará e a perícia dos seus peritos se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, realizam suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe? Como sois perversos! Por acaso o oleiro é como barro para que a obra diga acerca do artífice: ele não me fez. E o vaso formado diga quem o formou: ele não tem entendimento? Não é verdade que dentro de muito pouco tempo o Líbano será transformado em campo fértil e o campo fértil será considerado um bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio da escuridão e das trevas.
Os humildes terão alegria cada vez maior no Senhor, e os povos dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o opressor é reduzido a nada, e o zombador já não existe. E todos os que se entregam ao mal serão eliminados. Os que condenam alguém por uma palavra, os que põem armadilha ao defensor no tribunal e os que negam o direito do justo sem motivo. Portanto, o Senhor que redimiu Abraão diz à linhagem de Jacó: Jacó não será humilhado agora, e seu rosto não ficará pálido, mas quando seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Os de espírito errante terão conhecimento, e os que murmuram serão instruídos. Capítulo 30, Isaías. Subtítulo: Confiar no Egito é inútil. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que realizam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentar pecado sobre pecado, que se propõem descer ao Egito sem buscar o meu conselho, para se fortalecer com a força do faraó e para se refugiar na sombra do Egito. Mas a força do faraó vos trará vergonha. A confiança na sombra do Egito vos humilhará. Pois, embora os seus oficiais estejam em Zoan e os seus embaixadores cheguem a Anes, todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, mas sim de vergonha e de humilhação. Subtítulo: Mensagem contra os animais do Negueb. Passando por uma terra de aflição e de angústia, onde estão a leoa e o leão, a víbora e a serpente que ataca, levam as suas riquezas no lombo de jumentinhos, e os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Há um povo que de nada lhes aproveitará. O Egito os ajuda em vão e inutilmente. Por isso, eu chamo monstro Raabe, que não se mexe. Vai agora. Escreve isso numa tábua diante deles. Registra-o num livro para que fique como testemunho para o futuro, para sempre. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: chega de visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é correto. Dizei-nos coisas boas e profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, afastai de nós o Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e vos apegastes a elas, esta maldade vos será como brecha de um muro alto que, antes de cair, forma barriga, cuja queda se dará de repente. Ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. E não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tomar fogo da lareira ou para tirar água do poço. Pois, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não quisestes. Pelo contrário, dissestes: não. Fugiremos a cavalo. Vós fugireis e dizeis: cavalgaremos sobre cavalos velozes. E os vossos perseguidores serão velozes. 1000 fugirão pela ameaça de um só, e fugireis pela ameaça de 5, até que fiqueis como o mastro no topo do monte, como o estandarte sobre a colina. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Felizes são todos os que nele esperam. Na verdade, o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente ele se compadecerá de ti quando ouvir o teu clamor, e, ao ouvi-lo, te responderá.
Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, os teus mestres não se esconderão mais. Ao contrário, os teus olhos os verão. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Acharás impura a cobertura de prata das tuas imagens esculpidas, e o revestimento de ouro das tuas imagens fundidas. Tu as jogarás fora como impureza e lhes dirás: Fora daqui. Então ele fará chover sobre a semente com que semeares a terra e te dará trigo como produto da terra, que será rico e farto. Naquele dia o teu gado pastará em grandes campos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhados com a pá e com o forcado. No dia da grande matança, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água sobre todo o monte alto e sobre toda a colina elevada. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, quando o Senhor cuidar da contusão do seu povo e curar a ferida que lhe fez. Atenção! O nome do Senhor vem de longe, ardendo em ira, e com densa nuvem de fumaça. Os seus lábios estão cheios de ira, e a sua língua é como um fogo consumidor. A sua respiração é como um ribeiro transbordante, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio que faz desviar estará no queixo dos povos. Vós cantareis, como na noite de celebração, de uma festa santa, e tereis alegria de coração, como a de quem sai ao som da flauta para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará o golpe do seu braço, na fúria da sua ira, e a labareda de um fogo consumidor, e tempestade forte, e dilúvio e pedra de saraiva. A Assíria será desfeita em pedaços com a voz do Senhor, quando ele a ferir com a vara, e haverá tamboris e harpas a cada golpe do bastão de castigo que o Senhor lhe der, e ele os combaterá com vários golpes. Porque uma fogueira está preparada há muito tempo. Sim, está preparada para o rei. Sua fogueira é profunda e grande, com muito fogo e lenha. O sopro do Senhor a acende como torrente de enxofre.